Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O meu nome é Matheus e hoje falaremos sobre o capítulo 10 do livro de Daniel, que fala de uma introdução à última visão. Mas como já é do nosso costume, vamos orar. Aqueles que quiserem nos acompanhar. Senhor Deus e Pai, que está nos céus, obrigado por essa oportunidade. Venha ser comigo e também com todos aqueles que estarão assistindo este vídeo. Por favor, Senhor, nos perdoa e nos concede entendimento sobre este assunto. Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, os 3 últimos capítulos do livro de Daniel são inseparáveis, pois se relacionam com a última visão registrada do profeta. O 10º capítulo é preliminar a uma história detalhada do mundo, e é valioso por causa das importantes lições espirituais que contém. Daniel já era um homem idoso e estava chegando ao final de uma longa e movimentada carreira, mas seus últimos dias foram cheios de ansiedade por seu povo, e ele ainda carregava o fardo do cativeiro de seu povo no coração. Desde os eventos registrados no 9º capítulo, ele já tinha estado na cova dos leões, ali lançado devido ao ódio cruel dos homens em posições elevadas. Sua vida piedosa e de oração era uma censura constante contra a corrupção de homens de posição, e eles procuravam matá-lo. Mas Deus confundiu esses homens e deu testemunho de pureza da vida de Daniel. O profeta havia sido mantido em alta estima por Dário, o Medo, e com a morte deste e a ascensão de Ciro, Daniel permaneceu na corte como conselheiro do rei. Essas são considerações do pastor Stephen Haskell. Com o objetivo de acrescentar detalhes históricos relevantes para o nosso estudo, vou continuar me utilizando das observações que constam no livro A História de Daniel, o Profeta, do evangelista Stephen Haskell, que viveu e pregou entre o final do século XIX e início do século XX. Vamos ao nosso texto de hoje. Livro de Daniel, capítulo 10, verso 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar, e o assunto era verdadeiro. Porém, o tempo determinado era longo, e ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Ciro, no 1º ano de seu reinado, emitiu um decreto de emancipação para o povo judeu. O Espírito de Deus pleiteava junto ao coração do rei, e ele sentiu que fora levado ao poder para esse fim. Mas quando, após todas as providências terem sido tomadas para o retorno, somente uma pequena fração de judeus ter lançado mão desse privilégio, Ciro começou a duvidar da sabedoria do decreto. Do mesmo modo, acontece com os pecadores de hoje. Assim como ao povo judeu, o perdão é concedido e liberdade é oferecida. Mas eles optam por permanecer no pecado, até receberem a pena de morte. Os pecados de Babilônia deslumbravam os olhos dos judeus, que os contemplavam, mas a voz de Deus era ouvida, ainda que de forma débil. Como é descrito pelo profeta Ezequiel, também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, eu vos suplico, e ouvi qual é a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo vem, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a cumprirão. Porque com sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. E eis que tu és para eles como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável, e que sabe tocar bem um instrumento, porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. Triste, não é mesmo? Verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. Daniel não conseguiu entender a situação. A condição espiritual de seu próprio povo pesava sobre ele, e a mudança de atitude do rei o preocupava. Ele pensou sobre a visão anterior e se perguntava se podia dar-se o caso de que o seu povo, os judeus, se apegariam aos pecados de Babilônia, até que fossem surpreendidos pelas perseguições descritas como pertencentes aos últimos dias. Ele não conseguia entender os tempos, embora as palavras proferidas por Gabriel parecessem claras à compreensão.
2 anos após o decreto de Ciro, Daniel determinou-se a humilhar seu coração diante de Deus pela oração e jejum, até que compreendesse o assunto. Ele não praticou abstinência total de alimentos, pois esse não era jejum de um dia, mas ele retirou-se da mesa do rei e participou dos tipos mais simples de alimento, gastando bastante tempo em oração e estudo. Era seu objetivo ter o seu apetite tão submisso que as necessidades físicas não suplantassem o seu desejo de discernimento espiritual. A vida espiritual do homem, com muita frequência, é subjugada pelo modelo terrestre do seu corpo por causa do excesso no apetite. A alma deve controlar o corpo, e não o contrário. Essa condição Daniel procurou atingir. Ele procurou também fortalecer a mente, retirando-se para um local tranquilo, às margens do grande rio, que é o Hidekel, também conhecido como Rio Tigre. Levou consigo alguns homens como companheiros. Sem dúvida, estes eram judeus, que também sentiam pesar por Israel. A solidão do local, o rápido fluir das águas do rio, as árvores altas e o céu claro acima levaram sua mente à busca de Deus. Continuando, vamos acompanhar nos versos 4 ao 12. E no 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Hidekel, ergui meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido em linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante ao berilo, e sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes em cor ao bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão. Porém, um grande temor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto, fui deixado sozinho, e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo, ouvi eu a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me ele: Ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo, e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispusestes o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Agora, para uma melhor compreensão deste capítulo, vejamos algumas considerações do pastor Stephen Haskell, para que possamos compreender melhor as preocupações que afligiu o coração do profeta. Pode ler para nós, mãe? Sim. Durante 3 semanas, Daniel procurou assim a luz e a verdade. Foi então que olhou para cima e viu o Filho de Deus ao seu lado, o mesmo que aparecera a João na ilha de Patmos. O resplendor que brilhava ao redor de Miguel era forte demais para os olhos dos companheiros de Daniel, e eles se apressaram a se esconder. O rosto de Cristo era como um relâmpago, e enquanto ele contemplava a maneira prostrada de Daniel, os outros homens fugiram para salvar suas vidas. Mas o que teria sido a morte para aqueles que abrigavam o pecado era vida para aquele cujo caráter era puro, pois a impureza havia sido consumida antes, e a luz brilhou sobre o profeta como a luz solar no espelho. Tão cheio de vida é o Filho de Deus, que seus olhos pareciam como lâmpadas de fogo, luz fulgurante. Ele é quem diz: guiar-te-ei com os meus olhos. Daniel podia suportar o olhar, mas seus companheiros sentiram que aqueles olhos ardiam em suas próprias almas, e eles se ocultaram do seu olhar. Para os ouvidos de Daniel, acostumados por uma longa experiência aos sons celestiais, a voz do homem era como a voz de uma multidão, ou como o som de muitas águas, clara e bonita. Aos ouvidos humanos, tardios em ouvir, era como um trovão. Os judeus, ao tempo em que os gregos vieram a Cristo, tiveram uma experiência semelhante à dos companheiros de Daniel. Sentados no pátio do templo, relâmpagos circulavam sobre a cabeça de Cristo, e uma voz, que para Daniel era como a voz de Deus, soava a seus companheiros como o estrondo de um trovão.
Daniel ficou só, na presença do Filho de Deus, e teve esta grande visão. E ao comparar sua própria condição com a de Cristo, parecia um pedaço de barro, um vaso quebrado, feio e inútil, e disse: Nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Então ele se agarrou junto à terra, com o rosto virado para o chão, num sono profundo, indefeso nas mãos de seu Deus. Mas o que é o homem para que lhe dê atenção? Ou o filho do homem para que o visites? Em seguida, Gabriel, o anjo que tantas vezes havia falado com Daniel, tocou-lhe com a mão, levantou o seu desfalecido corpo. E disse-me ele: Ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo, e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Não havia poder no toque de mão do anjo, havia poder no toque de mão do Salvador, que quando esteve sobre a terra, virtude, vida, poder de cura divina, constantemente irradiavam dele. Ele podia tocar o leproso, e uma corrente de vida fluía dele para o doente. Assim foi com o toque de Gabriel. Ele que vivia na presença de Deus, estava tão cheio de vida que ao tocar a mão sobre o homem, um fluxo de vida foi sentido em cada nervo. Pode ser assim com os seres humanos hoje. O seguidor de Cristo deve ter a corrente de vida tão forte dentro de si que o pecado será repreendido e a doença dele expulsa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti, é a promessa. Cristo veio para que tenhamos vida abundante e o corpo cheio a transbordar, mas nós não percebemos sequer uma parte do nosso privilégio. Obrigado. Continuando no verso 13. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Porém, eis que Miguel, o próprio Jesus Cristo, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face ao chão, e tornei-me mudo. E eis que como a semelhança dos filhos de homens, tocou meus lábios. Então eu abri a minha boca, e falei, e disse para aquele que estava diante de mim: Ó meu Senhor, pela visão, minhas dores voltaram-se sobre mim, e nenhuma força retive. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente e tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu, e disse: Ó homem grandemente amado, não temas, paz seja contigo, sê forte, sim, sê forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido, e disse: Fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Então disse ele: Sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Porém, eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade. E ninguém há que se mantenha comigo nessas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Agora, as considerações finais do evangelista Stephen Haskell. Pode ler para nós, mãe? Sim, pode-se perguntar como Gabriel agia. Os detalhes não são fornecidos, mas uma coisa é certa: até o momento da rejeição de uma nação, anjos estão sempre no meio de seus conselhos. Homens serão levados a tomar posição pela verdade sem consciência do real motivo de suas próprias decisões. O santo vigia é um testemunho constante em cortes legislativas hoje, e cada decreto justo é o resultado de um impulso do trono de Deus. Essa influência esteve em operação no coração de Ciro, e tão insistentes foram as petições oferecidas por Daniel que o próprio Cristo veio em pessoa ajudar Gabriel. Para Daniel, sem dúvida, parecia que sua oração não era ouvida, mas Deus estava operando na resposta de uma forma desconhecida para o profeta. Se ele houvesse deixado de fazer intercessão no final de uma semana, ou no final de 2 semanas, a história de um povo inteiro teria sido alterada. A promessa é: e isto acontecerá, que antes de eles chamarem, eu irei responder, e enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei.
Deus muitas vezes está testando a força de nossos desejos, quando retarda uma resposta imediata para a nossa oração. Sabes por que eu vim a ti? Perguntou Gabriel. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. Daniel caiu ao chão e a respiração deixou seu corpo. Este era seu estado enquanto se achava em visão. Ficou incapacitado de falar, até que Cristo tocou os seus lábios. Então ele disse a Gabriel, que estava ao seu lado, para fortalecê-lo e explicar-lhe a história dos últimos dias. Deus tem tido muitos profetas. O efeito do Espírito sobre o ser humano, quando em visão, é inexplicável. Há uma presença poderosa que domina o ser físico de tal modo que a pessoa não tem força para agir por si mesma. A respiração deixa o corpo, e a voz de Deus fala através do instrumento humano. Os olhos permanecem abertos, como Balaão descreveu sua condição, mas o indivíduo contempla coisas fora do mundo. Ele é frequentemente levado para muito além dos limites da terra, como foram os casos de Ezequiel, João e Paulo. A atração gravitacional da Terra é rompida e, com um anjo guia, o profeta visita outros lugares ou contempla o futuro, onde lê a história de homens e nações. Quando a brasa viva do altar é colocada sobre aqueles lábios, eles falam palavras de sabedoria celestial. Isaías teve essa experiência. Pela terceira vez, Gabriel manifestou o amor de Deus a Daniel, acrescentando: Não temas, paz seja contigo, sê forte, sim, sê forte. Com suas palavras e pelo toque, Gabriel revigorou o profeta de cabelos grisalhos. Ele estava pronto para a revelação e disse: Fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. As coisas que foram observadas na história da verdade foram relacionadas por este grande revelador. O homem não vê como Deus vê, e em sua miopia, muitas vezes, enfatiza o que não tem importância e passa por eventos superiores de um interesse universal. Mas, quando a história é apresentada na palavra de Deus, é um relato das coisas as quais estão registradas na escritura da verdade. Este fato é perceptível na história dos reis persas, contadas nos próximos versículos. Na forma mais abreviada, Gabriel trata de eventos de centenas de anos, mas ele dá relevância a coisas que são observadas em outras partes da palavra de Deus e que só podem ser compreendidas por um estudo cuidadoso de outros livros da Bíblia. Obrigado. Sim, para uma melhor compreensão da história da Pérsia, se faz necessário estudar cuidadosamente os livros de Esdras, Neemias, Ester, Ageu e Zacarias. Estes livros contêm a história do tempo em que a Pérsia estava no seu auge e mostram quando essa nação, no decorrer do tempo, trabalhou para Deus e seu povo. Então, e só então, o registro é silenciado. Neste capítulo, tratamos a princípio de uma introdução à última visão, através da qual veremos no próximo capítulo um resumo profético da história dos reinos deste mundo, começando pelo reinado Medo-Persa, quando Daniel teve essa última visão, passando pela Grécia de Alexandre o Grande e terminando com a volta de Jesus, no final do quarto e último reino, o romano, o qual foi dividido em períodos, quando uma pedra atingirá os pés da estátua, como descrito no capítulo 2 de Daniel, dando fim aos reinos deste mundo, quando o Deus do céu irá erguer um reino, que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e permanecerá para sempre. Amém. Assunto de nosso próximo vídeo, o capítulo 11 de Daniel, tem como pano de fundo o mistério da iniquidade, ou seja, a batalha travada pelo príncipe das trevas, Satanás, contra a verdade de Deus e suas leis, se utilizando para isso da iniquidade, aquilo que é contrário à justiça e à equidade, à injustiça, à parcialidade, à tendenciosidade, à desigualdade, à arbitrariedade, o partidarismo, o facciosismo, a facciosidade, os atos perversos, a perversidade, a crueldade, a maldade, a malignidade, a malvadeza, a desumanidade, a impiedade, a malevolência, o crime, ou seja, tudo o que é pecado, a própria transgressão da lei, instrumentos utilizados pelo inimigo de Deus e das almas,
em sua tentativa desesperada de provar que Deus é injusto e que também as suas leis não são justas. Estes serão os assuntos do próximo capítulo de Daniel. Mas antes, o meu pai estará falando sobre o sábado, o mandamento que foi esquecido. E para finalizarmos, oremos. Senhor Deus, que está nos céus, muito obrigado por tantas bênçãos que nos tem concedido. Queira ser com cada um de nós, pois precisamos do teu amor, de tua graça e de tua misericórdia, e também do teu perdão. Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.